Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo quero relatar um pouco sobre a minha jornada como empreendedora. Quero iniciar dizendo que ser empreendedor não é fácil, mas quem nasceu para ser não consegue ser diferente. Vamos lá para o início da minha história, começando pela infância, que é onde eu comecei com o empreendedorismo. Na realidade, eu acredito que isso seja uma herança de meu pai, porque ele também, há muito tempo, eu não lembro assim exatamente questão de idade, mas ele, desde que eu nasci, ele já era empreendedor e já vinha empreendendo há muito tempo. E eu acredito que eu devo ter seguido o exemplo, né? E pra mim valeu muito a pena, apesar de todos os dias tem altos e baixos. O empreendedorismo tem vantagens e desvantagens, assim como ser CLT, empresário, todos os outros tipos de trabalho, né? Todas as outras formas também têm suas vantagens e desvantagens. Aqui eu não vou falar o que é melhor, o que é pior, mas eu vou contar a minha experiência e o que eu acho. Você pode discordar, mas tudo bem, cada um tem a sua opinião e a gente segue assim, respeitando a opinião do outro, a vivência do outro. E não, eu acredito que não existe nem certo nem errado. Existe aquilo que a gente gosta, se sente bem e que nos realiza como pessoa, né? Toda a jornada de empreendedorismo exige um investimento inicial. Mas como eu comecei em torno de 12 anos de idade, eu não tinha esse investimento. E a única coisa que eu encontrei para iniciar, porque eu queria trabalhar, sempre tive esse sonho, esse desejo de ter o meu próprio, de não precisar pedir a meu pai, a minha mãe, principalmente coisas muito pessoais, porque a casa eu já tinha, né, alimentação, escola, material escolar, essas coisas assim, básicas eu já tinha, mas eu não queria só o básico, nunca me satisfez, né, ter só o básico, eu sempre quis conquistar minhas coisas e isso, não queria depender de ninguém para isso. Nem, por exemplo, se eu gostasse de um sapato, vamos supor, eu queria ter autonomia para poder comprar. Por exemplo, não que eu desrespeitasse meus pais, porque a gente sempre teve limites, eu sempre tive limites. E tinha coisas, por exemplo, que mesmo que se eu tivesse dinheiro e quisesse comprar, eu saberia que não ia poder, se meus pais não permitissem. Mas como eu citei o exemplo do sapato, eu escolhi um sapato, mas meus pais achavam que ele não estava no tempo, que não era necessário, então eles não iriam investir dinheiro naquilo, não iriam gastar dinheiro com aquilo. Eu tendo o meu, teria maior facilidade de eu convencê-los. Então vamos lá. Como precisava desse investimento inicial, eu só conseguiria dois tipos de trabalho. Um que eu sempre gostei muito, mas minha mãe não me permitia muito cozinhar. Né? Sempre gostei de fazer bolos, sempre gostei de estar na cozinha, mas minha mãe não permitia, tinha medo de eu mexer com fogo, com fogão. E tudo bem, né? Eu não tinha como contestar com ela, porque a cozinha a gente sabe que quem lidera a cozinha, quem gosta mesmo assume, né, a administração da cozinha, pelo menos eu sou assim. Realmente é ruim que outra pessoa esteja ali no meio e tal. E ainda mais uma criança. Uma criança, em certo momento, acaba atrapalhando. E como minha mãe não tinha, assim, um certo entendimento, né, sobre a minha situação, que aquilo ali realmente iria refletir no meu futuro, ela não gostava e apenas isso. Evitava ao máximo de eu estar na cozinha. Então, como eu gostava de fazer bolos e seria um investimento baixo, porque daria para fazer um bolo simples, né, de massa pronta. Então, naquele tempo, né, há mais de 15 anos atrás, o bolo de massa pronta era bem simples e bem barato. E como meus pais, em relação à comida, eu tinha acesso, então eu poderia comprar junto com a comida da casa e fazer e vender. Só que tinha essa questão da restrição minha em relação à cozinha e também eu não tinha muita experiência. E para ter experiência eu teria que fazer várias vezes. Então minha mãe, mas meu pai também não ia permitir que eu ficasse gastando ingredientes assim sem ter um retorno, né? E como eu não tinha necessidades de trabalhar realmente, eu acredito que eles teriam razão de não permitir isso aí nesse momento.
Mas eu encontrei uma saída, né? Que eu queria, porque queria, então eu ia fazer acontecer. Então, eu tenho isso em mente. Quem quer, faz acontecer. De alguma forma, acha uma oportunidade. Cria a situação, cria a oportunidade. E foi o que eu fiz. Busquei de todas as formas. E o que foi que eu encontrei? Na realidade, tinha uma opção antes dessa que eu vou falar pra vocês. Eu tinha uma tia que ela trabalhava com revendendo produtos da Natura, Avon, essas coisas assim. E eu pensei, como eu não era maior de idade para poder fazer o cadastro e ser uma representante, eu vender para ela, através do cadastro dela. Só que eram produtos caros, assim, que exigia realmente uma certa responsabilidade e exigia uma certa confiança também que eu ainda não tinha como passar porque eu era uma criança. Mas, nesse trabalho de revendedor, existe também várias outras companhias, né? Outras empresas que vendem produtos mais baratos, mais em conta. Até hoje tem, mas naquele tempo ainda era bem mais forte do que hoje. Revendas de revista, né? Então, exigia ser maior de idade, né? Ter maioridade para fazer o cadastro. Só que eu não sei se era só nessa distribuidora que eu trabalhava, que eles tinham essa exceção, que as meninas que ficavam ali no ponto de venda, elas faziam o cadastro no nome dela. Então, quando a gente chegava com o pedido, ela passava todo para o papel no nome dela e todas as informações delas lá e enviava o pedido e recebia o pedido. Era tudo muito seguro porque eles só entregavam a encomenda a gente com o dinheiro em mãos. E claro que eu não conseguia vender muito e tudo mais. Praticamente eu tinha somente uma cliente. Tinha outras pessoas assim que compravam, mas as pessoas compravam e não pagavam, compravam e não retiravam o produto. E eu pagava em vão com o meu lucro. Muito disso acontecia, mas tem uma pessoa, né, a minha prima, ela sempre comprava comigo e ela me incentivou muito. Inclusive, esses dias eu a relembrei disso, agradeci, porque isso me incentivou para que hoje eu esteja aqui firme e forte no empreendedorismo, empreendendo de várias outras formas, claro que não mais daquela forma, mas ela me ajudou muito, me incentivou, acreditou em mim, né? E isso faz muita diferença e hoje me inspira também a apoiar outras crianças, sonhos de adolescentes e dizer que tudo é possível independente da idade. É só você querer. Também, se você não quiser, não vai dar certo, porque exige você colocar energia naquilo, acreditar que vai dar certo. Então vamos lá. Desde os 12 anos aí eu fazia isso aí, vendia revista. E chegou um certo momento, acho que a partir dos 14 eu acho que eu já poderia colocar no meu próprio nome. E assim eu fiz e fazia os pedidos. E chegou um certo momento que não estava dando retorno porque eu não estava sabendo administrar, não tive esse ensinamento. Também não culpo meus pais porque acredito que praticamente, vamos dizer que 99,9% das pessoas, principalmente as que eu conhecia, né, no meu meio, não tinha, ou seja, 100% das pessoas, das crianças, não sabia sobre educação financeira. Até os adultos mesmo, na realidade eu vivi num meio que ninguém tinha educação financeira, assim, sobre poupar, economizar e tal, até porque já era um meio, assim, um pouco escasso. Na realidade, a minha família, meu pai, minha mãe, eu, a nossa casa, tinha até uma certa fartura a mais do que aqueles que me rodeavam. Não que a gente tinha, assim, de sobra mesmo, com abundância, tanto assim, mas em vista das pessoas que nos cercavam, era praticamente isso. Meu pai que sempre emprestava dinheiro para as pessoas e tal. Então, eu vivi nesse meio, assim, de um povo que não tinha essa maturidade financeira. Então, boa parte daquilo que eu ganhava, eu gastava ali mesmo no meu próprio trabalho. Então, vamos supor que eu vendia R$ 200 de produto. Daqueles R$ 200, eu ganhava 20%, que era 40%. Só que os 40% já estavam incluídos ali os produtos que também eu comprava para mim. Então, esse valor praticamente não chegava a mim.
eu já chegava com produtos em casa. Não que eu me arrependa disso, porque muitos desses produtos eram materiais de cozinha, materiais tipo assim, espátulas, coisas de decoração de bolo, apesar de que eu não fazia ainda e não utilizava, muitas dessas coisas ficaram guardadas por anos e anos sem eu utilizar, mas até hoje eu tenho muitos daqueles utensílios que hoje me fizeram ter, por exemplo, assim, um investimento bom. Tenho bastante materiais e utensílios de cozinha e de confeitaria, o que me ajuda a manter esse trabalho sem agora ter que fazer um investimento tão grande, porque confeitaria e cozinha exige um investimento muito grande. Então, vamos lá, voltando aqui para a minha jornada de empreendedorismo. Então, eu fui revendedora de revistas. Chegou um momento que não deu para continuar, justamente porque eu não estava tendo esse lucro, não estava sabendo administrar, e também porque eu e minha família nos mudamos de cidade. Eu morava em Salvador, era um centro, né, é a capital, é movimentação e tudo mais, e minha cliente estava cá. E lá já tinha muitas pessoas para onde a gente foi, que é onde a gente mora até hoje, né? Tinha muitas revendedoras e esse tipo de revenda que eu trabalhava, essa empresa não tinha lá. Então eu teria que, se eu quisesse colocar pedido, ir lá na outra cidade e tudo mais, e aí não valeria a pena, porque era um gasto de transporte, de tempo, e pra mim não. Eu até tentei continuar por um bom tempo, mas eu não consegui. E aí foi aonde eu dediquei mais em relação aos bolos. Até porque já estava maior um pouco, minha mãe já me permitia mais ter acesso à cozinha, mas vou te contar. Eu bati muito a cabeça, como a gente fala aqui, né? Porque eu não tinha ninguém para me orientar, então era tudo mesmo na tentativa e erro, quebrando cabeça, dando errado, solando o bolo, dando dor de barriga nas pessoas, recebendo feedback negativo, mas sempre tinha uma luz no fundo do túnel, que era alguém que acreditava e que dizia que ia dar certo, ou que dizia que gostou. Então, dá aquele ânimozinho quando a gente recebe um elogio, né? Então, eu não sei como é que eu vou fazer para resumir esse restante da minha história aqui nessa parte que falta, mas vamos lá. Aí, eu continuei fazendo os testes assim com salgados e doces e tal, mas não foi com tanta intensidade, até porque onde eu cheguei ainda eu tinha que conhecer o povo, tinha que me adaptar. Se eu quisesse vender, tinha que sair para vender de porta em porta. Eu até fiz algum tempo, mas não deu muito certo. As pessoas não acreditavam muito porque não me conhecia, porque eu não tinha idade suficiente. Mas, no caso mesmo, o meu sonho era completar 18 anos para poder trabalhar fichado. Meu sonho era poder trabalhar, ter a liberdade de trabalhar. E aí, para eu trabalhar, né, teria que ser de CLT e para isso eu teria que ser maior de idade. E para mim, né, demorava uma eternidade, mas acabou chegando. E eu, com 19 anos, eu fui ser telemarketing. Então eu voltei para Salvador, fui morar com uma prima e fiquei exatamente 1 ano na empresa. Chegou 1 ano, eu também já não queria mais trabalhar lá, porque eu queria minha liberdade de empreendedora, porque como eu também canto e as agendas que eu tinha não podia aceitar porque estaria trabalhando. Então precisava dessa liberdade de ser empreendedora, trabalhar para mim mesma, para fazer o meu horário. Então eu fiquei exatamente 1 ano, a empresa passou por uma certa mudança que ele deu a opção para algumas pessoas que quisessem continuar ou quem não quisesse continuar, eles iriam demitir e foi a minha oportunidade que eu saí de lá, mas ganhei essa experiência. De lá eu também trabalhei 1 mês e meio em um supermercado que estava indo à falência. Então eu ia fazer a experiência de 3 meses, mas acabou que com 45 dias eles me demitiram também. E foi apenas esses os trabalhos CLT que eu tive na minha vida. Depois daí, eu passei um tempo parada, porque também eu casei e
Logo em seguida, engravidei, tive alguns problemas de saúde decorrente da gravidez, perdi a primeira gestação, perdi uma segunda gestação logo em seguida, e nisso aí foram 4 gestações em torno de 5, 6 anos, que todas elas eu perdi. Passei por um processo de saúde bem delicado e sempre lutando, né, pela confeitaria, sempre fazendo uma coisinha aqui e outra ali, mas agora estou dedicando de verdade. Lembrando que uma parte que eu não falei, que quando eu casei eu tive mais acesso à cozinha, né? Porque a cozinha passou a ser administrada por mim, a minha cozinha. Então eu comecei a fazer vários testes e evolui bastante na confeitaria. Apesar de não estar trabalhando assim tão sério com isso, mas eu já recebia encomendas e tal. Fazia vários testes. Fazia festas para a igreja, fazia as minhas próprias festas, do meu irmão mesmo, que eu aproveitei para fazer todas, algumas bem ruins, mas eu sempre estava testando ali. Questão de decoração também, eu incluí isso na minha vida. E trabalhando também pela internet. Trabalhei 12 anos sem ganhar nada também, porque eu não sabia direito o que fazer. Só que há 1 ano eu já venho ganhando, recebendo da internet também. Então eu empreendo em várias áreas. Aqui na internet, na confeitaria. Sou diarista de faxina e cozinha. Também sem esquecer do meu tempinho para me dedicar à música. E também sem abrir mão da minha liberdade. Trabalhando de onde eu estiver, com liberdade de tempo. Sendo que, claro, né? O empreendedor, ele sabe que ele não tem um valor específico certo que ele vai ganhar, receber no próximo mês. Mas ninguém paga a nossa liberdade. Ela empreende, ela decola, não pede licença, ela dita a hora. Guerreira de salto ou de pé no chão, dona da empresa e do próprio coração. Se alguém duvidou, agora assiste a força da mulher que nunca desiste. Ela empreende, ela faz história, o brilho nos olhos é o sabor da vitória.